Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com vocês. Vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco espinhoso, que é tratar sobre a ira de Deus. Para a abertura dessa aula, quero ler primeiro Romanos capítulo 1, versículo 18, onde diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela dos céus. O Senhor, Ele também se ira e é sobre isso que nós vamos estar estudando hoje. Mas vamos fazer uma oração primeiro, pedindo que a graça dEle esteja iluminando as nossas mentes, os nossos corações, para que haja entendimento e haja também edificação. Oremos. Pai amado e querido, quero te louvar e engrandecer, Senhor, por essa oportunidade de estar abrindo a Bíblia mais uma vez e estudar ela mais uma vez. Mas eu peço que o nosso instrutor seja o próprio Espírito, aquele que inspirou os profetas, os apóstolos a escreverem as Sagradas Escrituras. O autor é o melhor intérprete e é por isso que nós pedimos o auxílio dele nessa hora, em nome de Jesus, para que haja assim, Senhor, tanto edificação, entendimento, quanto transformação nas nossas vidas. Seja glorificado, Senhor, antes de qualquer coisa, para a glória do Senhor Jesus é que oramos. Amém, amém. Numa das obras de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, existe ali 3 irmãos e mais um bastardo. Um dos irmãos, que era o Ivan Karamazov, ele era meio dado à filosofia, e fica pairando no texto que ele seria uma espécie de ateu nihilista. Na verdade, o texto não chega a ficar tão claro a respeito disso. Mas ele levanta algumas questões. Uma das questões que ele levanta é: se Deus não existe, tudo seria permitido? Esse é o entendimento que o irmão bastardo vai ter. De fato, Deus não existindo, não existe limite para a ganância humana, para a corrupção humana. De fato, esse bastardo, entendendo que nós vivemos num mundo isento de Deus, ausente de Deus, onde não temos com quem prestar contas, esse bastardo vai matar o próprio pai, querendo culpar outro filho, claro. Mas a lógica do texto é exatamente essa. Viver num mundo nihilista, viver num mundo onde não exista um Deus, faz com que, de fato, os seres humanos pratiquem todo tipo de maldade? Seria Deus somente esse integrante na natureza, no universo, que sirva somente para frear os seres humanos da sua maldade, da sua corrupção? Essa questão é bem interessante para nosso início de discussão, porque Deus ele não é um objeto usado pelos governantes para criar temor no coração das pessoas. Na verdade, Deus é um ser real, criador dos céus e da terra, e esse Deus, ele é bom, como nós vimos na lição anterior, é um Deus assaz benigno, misericordioso, mas é um Deus que ele tem uma perfeição de caráter, uma santidade a tal ponto que ele fica indignado, ele tem repulsa ao pecado, à corrupção e à maldade no mundo. O que então seria a ira de Deus? A ira de Deus seria esse grande desprazer e essa indignação contra o pecado, contra aquilo que é mal, contra aquilo que corrompe a perfeição da sua criação e do seu próprio ser. Por isso que Paulo vai dizer que quando o homem peca contra o próprio corpo, está pecando contra o templo do Espírito Santo, porque aqueles que são chamados por Cristo Jesus, aqueles que se converteram a Cristo Jesus, agora não pertencem mais a si mesmo, pertencem ao Senhor, são templos do Espírito. E se esse Espírito ele é santo, claro que ele vai se aborrecer com o pecado no ser humano. Então a ira de Deus é essa indignação, é isso que vai contra a sua perfeição, que vai contra a sua bondade, contra a sua santidade, contra tudo aquilo que é nele perfeito realmente. E aí nós vamos começar a entender que o julgamento que Deus faz no mundo contra os pecadores é mais do que justo, porque na verdade Deus ele tem um plano eterno de restaurar todas as coisas como era no começo. Você lembra lá Gênesis capítulo 1, quando Deus fazia cada coisa na criação, ao final do dia ele fazia uma avaliação e encontrava que tudo era muito bom.
Quando ele termina tudo, ele fica muito alegre com a criação que fez, porque ele observou que ela refletia o seu caráter, a sua perfeição. E o homem com o pecado corrompeu tudo isso. Fez com que a maldade entrasse no mundo, fez com que a corrupção tornasse parte do ser humano e parte da natureza, onde agora todo tipo de coisas ruins acontecem por conta daquele primeiro erro, contra aquilo que foi uma transgressão, aquilo que já foi uma espécie de deformação das coisas perfeitas que Deus fez. Santo Agostinho chama isso de o pecado original. O pecado original é exatamente essa corrupção total de toda a natureza, inclusive de nós mesmos, a ponto de que a gente não consegue fazer mais nada bom dentro daquilo que reflete o caráter e a justiça do Senhor nosso Deus. Então nós vamos ver nesse nosso primeiro ponto que Deus, ele não é um Deus irado, raivoso, não é um Deus que se zanga. Na verdade, a Bíblia diz que Deus ele é amor, que Deus ele é bondoso, que Deus ele é justo, e em nenhum lugar da Bíblia diz que o Senhor é um raivoso, que o Senhor é um ser que fica zangado. A ira de Deus não faz parte do seu ser, ela é uma consequência de uma indignação desse Deus. A ira de Deus é o ato de justiça, é um ato de purificação que ele vai estabelecer no mundo, no final dessa história, para poder restaurar tudo isso. Porque nós vamos ver que toda injustiça, todo pecado, toda essa corrupção que existiu no mundo, toda ela precisa ser livrada. Toda ela precisa ser julgada primeiro, mas toda ela precisa também depois ser exterminada completamente. Porque se o Senhor Jesus prometeu para nós um outro lugar, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, esse lugar só pode existir se não houver pecado. Então o pecado vai precisar ser julgado completamente e exterminado completamente da natureza e principalmente dos eleitos do Senhor, para que esse lugar utópico, que seria esse não lugar, esse lugar de total perfeição, ele só é possível realmente quando acabar tudo aquilo que é a corrupção do ser humano, que foi e entrou no mundo por conta do pecado. Então nós vamos ver que de fato Deus ele é um ser santo, e por conta disso ele tem repulsa ao pecado e a tudo aquilo que deforma a sua natureza, que deforma os seus seres criados. Aí nós vamos ver sobre a ira de Deus no aspecto da severidade. Olha só o que Paulo diz em Romanos 11, versículo 22. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, para todos os que caíram, severidade. Mas para com você, que é o eleito, aquele que se converteu, a bondade de Deus. Desde que você permaneça nessa bondade, do contrário também você será cortado. Nesse capítulo 11 de Romanos, Paulo está falando aqui da diferença entre aqueles que alcançaram a fé, os gentios, e relacionada aos judeus, que são o primeiro povo eleito de Deus. Então ele está dizendo o seguinte, olha, vamos ver a bondade e a severidade de Deus. A severidade é para todos os que caíram e permanecem caídos, permanecem no pecado, permanecem no estado de não regenerados, que não passaram por arrependimento, não passaram por conversão. Esse é o estado das pessoas que ainda estão debaixo da severidade de Deus. Mas ele fala também daqueles que que recebem a bondade de Deus. Quem recebeu a bondade de Deus é todos aqueles que, pela graça, alcançaram fé no Senhor Jesus Cristo, teve o Espírito Santo regenerando suas vidas, houve conversão, houve transformação nas suas vidas, e para esses permanecem na bondade do Senhor, permanecem desfrutando dessa graça perdoadora, a graça do Senhor e a bondade dele caminha com essa pessoa. E aí Paulo dá um alerta para os gentios, de uma forma geral, de que a gente tem que tomar muito cuidado, por conta de que se Deus ele vai agir com severidade para com Israel, que não creu em Cristo Jesus, que matou o autor da salvação deles, que não quiseram saber de Jesus, muito mais ele pode agir com severidade a nós que recebemos a graça do Senhor e a pisamos também. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente.
Então, Deus ele tem essa severidade somente para aqueles que caíram e permanecem nesse estado e que são obtusos, que são pessoas que eles continuamente permanecem nesse erro. Por quê? Porque a paciência de Deus expira. Não é? Nós vamos ver alguns textos bem interessantes. O primeiro deles é relacionado ao dilúvio. Lá em Gênesis 6, versículos 5 e 6 diz o seguinte: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e lhe pesou no coração. Eu gosto dessa versão porque fala dessa tristeza do coração de Deus ao olhar para o ser humano e só o que ele encontra é maldade. O texto meu fala aqui que existia no coração do homem essa busca contínua do mal. Foi isso que Deus viu quando ele olhou para a raça humana, uma raça totalmente corrompida, onde todos os dias as pessoas praticavam maldades e elas tinham como no coração, intenção no coração, somente coisas ruins. Então, a bondade dele nesse momento expira, ele resolve agir em julgamento e derrama sua ira sobre aquele povo que vai ser o dilúvio, onde o Senhor, interessante que o Senhor ainda dá 120 anos de oportunidade para aquelas pessoas se arrependerem. Depois que Deus chamou Noé para construir a arca, esse próprio Noé também foi uma espécie de pregador, anunciando o juízo de Deus, anunciando que a ira de Deus ia se derramar sobre aquela geração má e perversa, e por 120 anos, Deus ele fez com que houvesse esse prolongamento, né, como chance para que as pessoas pudessem se arrepender. Mas o fato é que ninguém quis se arrepender e os únicos que foram salvos ali, que foram encontrados graça, foi somente Noé e a sua família. Nós vamos também ver o limite da tolerância de Deus, onde a paciência de Deus também se expira, no caso de Sodoma e Gomorra. Lá no capítulo 18 de Gênesis, fala que o clamor das pessoas mais sofridas chegaram a Deus por conta de tanta perversidade que existia. É interessante que nós associamos muito Sodoma e Gomorra com pecado somente voltado para a área sexual, tanto que virou até sinônimo, né? Sodomia, essa questão sexual, homofóbica, alguma coisa desse tipo assim. E os textos proféticos, na verdade, vão dizer que o pecado de Sodoma, o pecado de Gomorra é porque existia muita injustiça. Eu não estou excluindo aqui o fato de que pudesse haver realmente a sodomia. O pessoal interpreta muito essa questão da sodomia por conta das pessoas quererem abusar sexualmente daqueles dois homens que estavam na casa de Jó, né? Mas nos profetas fica muito mais claro que o principal pecado dessas duas nações era a injustiça. Existia muita riqueza por um lado, mas por outro lado existia muita pobreza por conta da exploração. E não havia generosidade, o rico não ajudava o pobre. Então, esses pobres é que clama a Deus, o texto de Gênesis 18 fala sobre esse clamor que chega a Deus, que Deus ouve e resolve descer para julgar, para analisar. E aí, dentro da conversa que Deus tem com Abraão, o próprio Abraão diz assim: Senhor, tu vai destruir uma nação inteira. E se houver ali 50 justos? Aí o Senhor diz assim: se houver 50 justos, eu não destruirei a nação inteira. Mas se por acaso fosse só 40, vai diminuindo, né? Chega a 10, 5 pessoas justas, o Senhor, ainda assim por esses justos não destruiria a nação. E o fato é que Deus destruiu a nação, provando então que não existia nenhum justo. O fato de Ló ter sido poupado daquela destruição se dá pelo fato de que ele era parente de Abraão e também porque ele acabou sendo aquele que acolhe aqueles dois anjos, né? E aí então ele é poupado por conta disso, mas na verdade é que não existia nenhum justo, nenhum sequer ali naquelas duas cidades e por isso elas são destruídas, provando ali de que a tolerância de Deus ela tem um limite, a paciência de Deus tem um limite. Não que Deus ele seja uma pessoa que ele vai acumulando a coisa, depois ele chega uma hora e estoura. Na verdade, assim, o limite é o limite do arrependimento que ele tem, né? Então, assim, ele espera com paciência até ver
quando as pessoas podem se arrepender, que essas pessoas possam mudar. Mas quando elas não se arrependem, não mudam, então ele vem e as destrói completamente. Veja o caso, por exemplo, de Nínive. Nínive, você conhece muito bem a história. Jonas, o profeta, foi convidado por Deus, recebeu o chamado para pregar aos ninivitas, dizendo que eles iam ser todos destruídos. Acontece toda aquela história que você conhece muito bem, do peixe, aquela coisa toda, mas o fato é que a cidade se arrepende e Deus poupa aquela cidade. Só que aquele arrependimento foi momentâneo, ele durou uma geração, talvez no máximo. Mais tarde, os pecados de Nínive se multiplicam novamente, Deus fica irado e destrói. Você tem o profeta Naum e outros profetas que vão profetizar sobre o julgamento de Deus daquela nação por conta dos seus pecados também terem extrapolado os limites da sua paciência e da sua tolerância. Ainda considerando que Nínive era uma nação idólatra. Não tinha Deus como seu Senhor, mas era um povo que, pela sua força militar, eles de vez em quando exploravam Israel, militavam contra Israel e subjugavam Israel. Então, eles vão ser condenados pelos seus pecados e porque eles também eram instrumento de tropeço para o povo de Israel. E nós vamos entender, então, nessa questão toda, que nós temos que ter muito cuidado, inclusive nós, os eleitos, temos que ter muito cuidado de não viver uma vida também que desagrade a Deus, para que assim Deus também não se ire conosco. Claro que nós não vamos perder a salvação, nós que somos herdeiros da Reforma Protestante, acreditamos que a nossa eleição ela é um ato da soberania de Deus, e Deus sendo soberano, Ele preserva a nossa fé e nos faz perseverar até o fim, mas nós podemos sofrer as consequências de uma vida em desobediência, Deus mesmo sendo eleito. E eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Mas eu queria trazer para você também uma outra discussão interessante, ainda sobre essa questão, sobre a maldade humana e a paciência de Deus. É baseado numa discussão de um psicólogo americano, um professor de Harvard. Ele escreveu um livro chamado Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Ele é um psicólogo evolucionista e, como psicólogo evolucionista, ele não acredita em Deus, ele não coloca a Deus dentro da sua equação de análise psicológica. E ele, nesse livro, ele trabalha de que a raça humana, ao longo do tempo, tem melhorado bastante, tem saído daquela primitividade, saído daquele estado selvagem em que era na antiguidade, como os evolucionistas criam. Nós viemos daqueles homens das cavernas, daqueles homens bem selvagens, que ainda não tinham uma linguagem bem estruturada, né? Então, e esses homens eram mais violentos, eles eram dados a poucos sentimentos de afeto, essas coisas todas. E o ser humano vai evoluindo, segundo a sua análise, e nessa evolução do ser humano, ele vai se tornando mais humano, a ponto também de fazer com que a violência no mundo tenha diminuído. E ele faz um trabalho estatístico, ele prova, através de estatísticas, de percentuais, a diminuição da violência no mundo. É claro que essa questão da estatística é fácil de ser explicada por conta de que nós vivemos num mundo cada vez mais cheio de leis, num mundo cada vez mais cheio de policiamento, de outras coisas. E ainda assim mesmo com muitas leis e com muita forma de repressão à violência, ainda existe muita violência no mundo. Nós que somos brasileiros, nós sabemos muito bem disso, nós não temos uma guerra aqui, guerra no sentido de nação contra nação, mas nós temos as nossas guerras urbanas, onde o tráfico e muitas outras coisas têm tomado conta de algumas cidades, onde existe um crime muito bem organizado no Brasil, e por conta disso, nós temos muita violência ainda, mesmo tendo muitas leis e mesmo tendo muito policiamento para refrear essas violências. Mas, estatisticamente, de fato, diminuiu a violência no mundo em relação ao passado, porque no passado cada um fazia a sua própria lei, não existia todo esses parâmetros e aparelhamentos de repressão à violência como nós temos hoje. Mas um dado que o Steve Pick não pega, e aí é que eu quero entrar na nossa questão da maldade humana, é que o ser humano ele não mudou.
né? Desde Adão, como nós cremos, né, em Adão, né, nós não cremos lá na Lucy, naquela história do evolucionismo, né? Desde Adão até hoje, o ser humano, depois que Adão pecou, né, principalmente, desde lá nós somos seres humanos egoístas, avarentos, invejosos, gananciosos, dados a uma sorte de sentimentos e de mal-caratismos. Nós temos todas essas características desde a queda de Adão até hoje. Então, a gente pode, por exemplo, não cometer uma violência explícita como um homicídio, como um assassinato. Mas, conforme Jesus explica também lá em Mateus capítulo 6, capítulo 5, né, ele vai falar de que até o fato de a gente ofender uma pessoa, isso já é considerado um homicídio, isso já é considerado um assassinato, já nos faz ser um matador. Então, de uma certa forma, a violência permanece a mesma, a corrupção do ser humano, a maldade do ser humano continua sempre a mesma. A cada dia nós vemos muitos atos de intolerância, onde maridos batem em mulheres, crianças são abusadas, são coisas, e tem muito outro tipo de violências que nós praticamos que não vai para as estatísticas, que não entra, digamos assim, nos BO das polícias. Quando você, por exemplo, briga no trânsito com alguém, isso não vai ser registrado num boletim policial, né? Então, a violência continua muito grande, o ser humano continua muito mal, a tolerância de Deus permanece sobre nós, dando, digamos assim, um tempo para que as pessoas possam se converter. Pedro fala sobre isso, outros apóstolos falam sobre isso, de que o Senhor ele tarda a sua vinda, dando tempo para que as pessoas possam se arrepender. Então nós temos que ter muito cuidado, e eu vou já falar também sobre a questão dos cristãos, daqueles que são convertidos a Cristo Jesus, eleitos de Deus, que quando pecam também acabam sofrendo uma situação. Mas eu queria fazer uma diferença também, para a gente ainda entender sobre essa veridade de Deus, na questão da nossa zanga, da nossa ira, da nossa raiva, diferente daquilo que é a de Deus. Como eu falei, a de Deus, ele se ira como uma indignação ao pecado. A ira de Deus ela não é sentimental, ou seja, nós somos seres muito passionais. Inclusive o brasileiro foi reconhecido por isso pelo grande Sérgio Buarque de Holanda, um grande ensaísta, sociólogo brasileiro, escreveu aquele livro Raízes do Brasil, onde ele fala sobre essa questão da cordialidade do brasileiro. E quando ele fala cordialidade, hoje nós entendemos cordialidade de ser uma pessoa generosa, né? Ser uma pessoa que tem um bom trato com as pessoas, mas a questão do homem cordial, que Sérgio Buarque de Holanda está falando, é da questão da cardia, que é o coração, a expressão do coração. E essa cardia faz com que nós sejamos passionais. São duas palavras que elas se conectam, né? A questão do cordial e o passional. O passional é aquela pessoa que age muito por impulso sentimental. E isso faz, quando a gente não é maduro espiritualmente, não é maduro também sentimentalmente, faz com que essa nossa passividade, esse lado passional nosso, reaja muito rápido às adversidades, às ofensas, qualquer coisa desse tipo assim. Diferente de Deus, nós não podemos alterar o sentimento de Deus porque Ele é um ser perfeito, Ele escolhe qual o próprio sentimento quer ter, não é? Então, quando Deus ele se ira, é somente como um ato de julgamento mesmo, é como um ato de reprovação ao erro e ao pecado. Veja, por exemplo, o caso de Jesus. Jesus, quando ele entrou no templo, ele viu ali cambistas, viu vendedores e todas essas pessoas dentro do templo. O lugar que era para ser adoração, o lugar que era para ser de busca da presença de Deus, a casa de oração, como Jesus mesmo fala, estava servindo de uma espécie de redil de ladrões e salteadores, que é a expressão que ele mesmo usa, né? Então ele se ira com isso. Ele pega um chicote e começa a expulsar essas pessoas do templo, porque ele está reprovando aquele ato. Ele está reprovando aquela exploração econômica para os pobres da fé, para aqueles que precisavam do Senhor, e como existia essa mediação do sacerdócio para poder as pessoas terem acesso às bênçãos de Deus, então esses sacerdotes exploravam o povo.
obrigava essas pessoas a ter que, quem vinha de outras regiões, a ter que trocar a moeda com os cambistas, aí já perdia um pouco do seu valor ali na troca da moeda. O sacerdote obrigava as pessoas a ter que comprar os animais que já eram vendidos lá mesmo, talvez até com um preço superfaturado. Então o Senhor fica indignado com isso. Então a ira dele é essa reprovação de uma coisa errada que estava sendo feita, principalmente em relação aos pobres, principalmente aquelas pessoas mais sofridas. E aí, de fato, não é que ele é passional, não é que ele agiu, ficou irado, o sangue subiu à cabeça. Não, ele escolheu se irar ali para dar uma prova para todos os seus discípulos de que ele reprova toda aquela ação corrupta e exploradora e como ele chama, né? Que aquilo funcionava como fosse roubar a Deus, praticamente, né? Porque Deus não precisa de ouro e de prata da nossa parte. O que Deus ele quer é um coração contrito e quebrantado, exatamente isso. Então esse ato de Jesus era um ato exemplar para mostrar que a ira de Deus ela é contra tudo que é errado, né? E quando ele se ira, ele julga para poder provar que aquilo não o agrada. É isso que ele tinha como intenção. E aí nós temos um texto que fala sobre que Deus ele não permitirá que os culpados fiquem sem punição. Ou seja, o Brasil, muitos dizem que a violência, o roubo e muitas outras coisas erradas acontecem muito no Brasil por conta do sentimento de impunidade. As pessoas acham que vão ficar impunes e por isso que elas praticam os crimes. Então Deus ele não quer que as pessoas tenham esse sentimento de impunidade e por isso ele pontualmente reprova muitos atos, julga muitos atos para provar isso, para deixar claro isso, que o culpado não ficará impune. Nós temos um texto que fala sobre isso, eu vou ler para você. O Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos. E nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Êxodo 34, 6 e 7. Esse texto mostra para nós que Deus ele é bondoso, misericordioso, compassivo, perdoa os pecados, todo aquele que se arrepende encontra essa misericórdia do Senhor, mas ele não inocentará o culpado. Aquele que não se arrepende, aquele que não se converte, aquele que não muda seus atos, esse não passará impune. Impunidade não combina com Deus. Isso é uma coisa que nós precisamos entender bastante. E principalmente depois que Deus condenou o pecado na carne de Jesus, depois que Deus crucificou o seu próprio Filho para salvar pecadores. Uma vez que Deus ele entregou o seu próprio Filho para que os pecadores pudessem ter chance de salvação, chance de arrependimento e pudessem perdoar o pecado dessas pessoas, essas pessoas que não aproveitaram essa graça concedida a cada um de nós, principalmente essas não vão ter não vão passar impunes, principalmente essas não vão encontrar a bondade de Deus tolerante para sempre. Paulo fala sobre isso em Romanos 8, 32, quando diz o seguinte: aquele que não poupou seu próprio filho, mas antes por nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A primeira parte aqui, que é o que eu quero pegar, diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho. Deus não poupou Jesus para nos salvar. Como o pecado precisava ser julgado, Deus julgou o pecado na pessoa de Jesus Cristo. Não poupou o seu próprio Filho para que nós tivéssemos a chance de perdão e salvação. Outro texto também, em Hebreus capítulo 2, versículo 2 e 3, diz o seguinte: porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Né? Ou seja, o Senhor, ele fez com que toda transgressão e todo ato de desobediência recebesse um justo castigo. Ele recebeu justo castigo na pessoa de Jesus.
E uma vez que nós temos nossos pecados perdoados pelo sangue de Jesus, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Aí não existe mais realmente tolerância nenhuma de Deus para aqueles que negarem Cristo, para aqueles que permanecerem no erro, para aqueles que pisaram novamente no Senhor Jesus Cristo e na sua cruz. O texto na sequência vai falar sobre essa questão também, né? Então Deus ele tem esse fim da paciência que nós precisamos entender. Paulo fala sobre isso em Romanos 9:22, o seguinte, que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar conhecimento do seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a destruição. Então Deus ele concedeu misericórdia, graça, teve paciência por muito tempo com toda a raça humana, para que assim pudesse mostrar da sua misericórdia primeiro. Mas logo depois também ele vai revelar a sua ira. Olha o que Pedro diz em 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele deu 120 anos para a geração de Noé se arrepender. Ele tarda dando essa chance e as pessoas desperdiçam essa chance. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11, diz que nós abusamos tanto da paciência de Deus que a gente fica insistindo no erro. Então ele diz o seguinte: como não se executa logo a sentença contra uma má obra? O coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. A pergunta que ele está meio que colocando aqui é o seguinte: como é que não vai se executar logo uma sentença contra a má obra? Porque o homem, o ser humano, o coração dele está inteiramente disposto só a praticar o mal. Ele continua na insistência de errar. Então é necessário que venha, de fato, um julgamento sobre essas pessoas. Mas Deus, ele deixa um pouco a sua ira se acumular. Nós temos o Salmo 7, versículo 11 a 13, que diz o seguinte: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Olha só o que o texto aqui está dizendo. Deus ele é um justo juiz e Deus sente indignação todos os dias. Todos os dias, quando ele olha para a raça humana, ele só vê pecado. Como não se irar? Como não vir julgar esse povo? Mas olha o que continua dizendo o salmista: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele, preparou já instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. Quem entende muito de arco e flecha sabe que quando você retesa bastante o arco, ele vai ficando cada vez mais duro e rígido. E quando você coloca a flecha, para poder disparar, quanto mais apertado ele tiver e mais você puxar, mais forte será a disparada dele, o tiro da flecha. É interessante esse texto porque está mostrando justamente isso. Deus ele se indigna todo dia. Ele fica irado todo dia por conta dos nossos pecados, pelo pecado da humanidade, de tanta violência, de tanta exploração, de tanto abuso que se existe, por exemplo, com crianças no mundo. Ele se ira todo dia. E ele vai acumulando essa ira, e enquanto ele acumula, ele está preparando o seu arco. Quando ele soltar esse arco, a força da ira de Deus será tão grande que não terá nenhum obstáculo, não terá nada que impedirá o impacto da ira de Deus. Que é exatamente isso que vai acontecer no final da história dessa humanidade. No final da história da humanidade, Deus virá com toda a sua ira. A expressão bíblica dia do Senhor, com D maiúsculo, esse dia é o dia da ira do Senhor, onde ele vai derramar toda a sua ira sobre o mundo. Aquilo que há pouco ele fala sobre o cálice da ira de Deus. Existem dois momentos na história da humanidade que Deus derrama poderosamente a sua ira. O primeiro momento já aconteceu. Não foi lá com Israel, Deus se irou várias vezes com Israel, julgou Israel, levou Israel cativo para várias nações do mundo, mas o principal momento que já aconteceu do grande derramar da ira de Deus foi na pessoa de Jesus Cristo.
se derramou a ira de Deus ali na pessoa de Jesus Cristo quando ele estava morrendo na cruz do Calvário. Ali Deus estava julgando o pecado de todas as pessoas na pessoa de Jesus Cristo. E todos aqueles que tiveram fé em Jesus Cristo foram justificados por Cristo Jesus. Todas essas pessoas, elas estavam sendo condenadas em Cristo, não é? E uma vez que Jesus é que paga o pecado, Jesus é que morre e sofre a condenação da ira de Deus, nós nos tornamos os justificados e os santificados por esse ato. Foi naquele momento o grande derramar da ira de Deus, mas também haverá o grande derramar do cálice da ira de Deus no final dessa história, quando Jesus vier com seus santos anjos e assim por fim a toda maldade, por fim a toda a corrupção, a todos os poderosos deste mundo que sempre exploraram o povo de Deus. E não adianta tentar fugir da ira de Deus. Mateus 3,7, João Batista, quando ele está batizando as pessoas, vem também os fariseus, e aí olha só o que João Batista diz. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Né? Sobre esse povo que não ia receber Jesus, né, como João fala lá em João 1, né, ele veio para os seus não o receberam. Todos esses seus que não os receberam, todos esses estão reservados para a ira vindoura do Senhor. Tanto eles quanto qualquer outra pessoa que não recebe Jesus, todos aqueles que não se apropriam dessa graça, desse dom, desse presente que Deus já nos concedeu de salvação, e que é o único escape que todas as pessoas têm da ira de Deus. O único escape é, de fato, Jesus Cristo. Enquanto as pessoas não têm Jesus, que Jesus é o nosso reconciliador com Deus, aqueles que não estão reconciliados com Deus por intermédio de Jesus Cristo, todos esses são inimigos de Deus. Paulo fala muito claro isso lá em Efésios, capítulo 2. Todos são inimigos de Deus, todos são filhos da ira. É outra expressão que também Paulo usa a respeito disso. E aí, antes de a ira de Deus se derramar completamente, no final dessa história, sobre toda a raça humana que não teve Jesus como seu Salvador, todos esses já estão abandonados por Deus. Paulo fala muito claro isso em Romanos capítulo 1. Nós lemos o versículo 18, mas a partir do 24 fala muita coisa a respeito desse abandono que Deus ele abandona a raça humana por conta do pecado em que ela vive. Então vamos ver esse texto de Romanos capítulo 1, versículo 24, diz o seguinte: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Mais adiante ele diz assim: por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. O início desses versículos que eu estou lendo fala de que Deus entregou tais homens. Essa é uma expressão para abandonou tais homens, no sentido de que, já que eles estavam totalmente corrompidos, já que eles só queriam os prazeres da carne, Deus os entregou, Deus os abandonou para que eles vivessem dessa forma. A consequência desse tipo de situação são duas, não é? Vai ter a ira de Deus no final da história, mas já essas pessoas já experimentam a condenação na sua própria carne. O texto todo fala de que essa devassidão que as pessoas vivem faz com que elas já sofram as consequências disso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem banal, né? A gente podia extrapolar o assunto aqui, né? Ir para coisas bem piores, né? De doenças, né? Como AIDS e outras mais, mas eu quero trazer um bem banal só para dar um exemplo. Nós temos prazeres por doce, e tem pessoas que têm um prazer muito maior a ponto de ser viciadas em doce. Se essas pessoas se entregam a comer doce à vontade, sem limites, ela vai estar matando um prazer, alimentando cada vez mais o seu vício por doce. A consequência é que essas pessoas podem sofrer de diabetes e uma série de outros tipos de doenças
como consequência de muito açúcar no sangue, né? Ou seja, o exemplo que eu estou dando aqui é um exemplo até meio bonzinho, que é a questão do doce, que é uma coisa gostosa. Mas os seres humanos têm vícios que não são tão doces assim. E por conta de eles viverem desenfreadamente por conta desses prazeres, elas têm as consequências também desses prazeres, porque esses prazeres trazem doenças e trazem uma série de outras consequências ruins. E nós não somos Dorian Gray, nós não temos um quadro que absorva, né, os males do nosso corpo. Para quem não conhece o Retrato de Dorian Gray, uma obra de Oscar Wilde, o Dorian Gray ele vivia de uma forma dissoluta, devassa, usava todo tipo de droga, né, fazia todo tipo de coisa errada, sexos, e ele não sofria as consequências disso. Era um quadro mágico que ele tinha recebido dele, né, era um quadro da imagem dele, era esse quadro que sofria todas as consequências. E ele não podia olhar para o quadro, porque se ele olhasse para o quadro, né, ele receberia no corpo dele tudo aquilo que o quadro já tinha recebido. Nós não temos um quadro mágico. As nossas dores, as consequências dos nossos erros, é nós mesmos que sofremos no nosso próprio corpo, na nossa própria psique, não é? E nós aqui temos que arcar, né, com todas as consequências das coisas ruins. Isso por conta de que Deus abandonou essas pessoas. Como Deus abandonou, todas elas vão sofrer todas essas consequências já. E ainda ainda no final, sofrerá as consequências totais na grande julgamento final que Deus ainda vai estabelecer. Então nós não devemos abusar, né, da graça de Deus. Hebreus 10, 29 nos recomenda o seguinte: de quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Está fazendo uma pergunta: de quanto mais severo castigo será dado para essas pessoas que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, né? Que ultrajou o Espírito da graça do Senhor, né? Quanto mais severo o castigo essa pessoa vai receber. Então é nisso que eu queria tratar também agora, principalmente para os eleitos, para os que se converteram, para os que carregam o nome de Jesus. Você tem que ter muito cuidado com o tipo de vida que você leva. A graça, a fé, o sangue de Jesus nos garante a salvação. Mas uma vida dissoluta, uma vida errada do crente pode gerar consequências trágicas ainda aqui. Paulo, ele diz uma certa coisa que parece um mistério, quando ele diz assim que ele ia entregar certa pessoa para Satanás para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no último dia. O que Paulo está dizendo é o seguinte: essa pessoa que é um crente, é um eleito, crê em Jesus Cristo, o seu espírito será salvo no último dia. Mas a sua vida, e ele usa a expressão aqui, o corpo, né, será entregue para Satanás. Existirá uma espécie de abandono de Deus, né, para essa pessoa, e essa pessoa vai ficar à mercê dos rudimentos do mundo, vai ficar à mercê de Satanás para que ela seja destruída em vida, no sentido de que ela vai sofrer todo tipo de enfermidade, todo tipo de maldade, todo tipo de violência. Ela não vai ter o escudo protetor do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que são de Cristo, o diabo não toca. Mas aqueles que carregam o nome de Jesus, são salvos e vivem essa vida dissoluta, acaba que existe uma permissão para que o diabo toque sim, para que aconteça na vida dessa pessoa um sofrimento tal. E esse sofrimento tal é o julgamento que ela está sofrendo aqui na terra. Para quê? Para que o espírito seja salvo no último dia. Quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a entender alguns textos lá de algumas parábolas de Jesus. Jesus fala de algumas parábolas, por exemplo, da pessoa que ela é presa e ela tem que pagar, né, a consequência do seu erro até o último centavo, né? Essas parábolas, elas estão trabalhando, eu vou colocar aqui, né, para que você acompanhe depois esses textos nas Sagradas Escrituras. Essas parábolas estão dando essa intenção do seguinte: existe uma salvação ofertada para nós nos apropriamos dessa salvação, mas por conta de a gente não viver a vida que agrade a Deus, que vai contra a palavra, que vai envergonhar principalmente o nome de Jesus Cristo, essas pessoas elas têm que sofrer uma condenação aqui na terra, né?
E aí, então, é exatamente isso que Paulo trata, de que essa condenação será no corpo, porque o corpo da gente, ele vai ser o receptáculo tanto de uma condenação de coisas ruins que a gente faça, como também de coisas boas, que serão os galardões. Então, Paulo fala que no tribunal de Cristo nós vamos receber galardões e o galardão será no corpo, onde o corpo receberá algum tipo de glória. E ele fala de diferentes tipos de glória. Ele fala da diferença da glória do sol, da glória da lua, da glória das estrelas, que elas têm diferentes tipos de esplendor. Então, esse tribunal de Cristo é de galardões. E aí o fogo vai provar, né, a obra de cada um no corpo. E aí é que está a questão. Aqueles que não viveram a vida santa e agradável a Deus, eles vão sofrer uma provação no próprio corpo, que será uma prova de fogo. E aí por isso que esse corpo é destruído. Isso tudo aqui é simbólico para falar do sofrimento que nós vamos ter. Todo tipo de provação que nós temos é passar por esse fogo. Por isso que Tiago vai dizer, tende por motivo de grande alegria o passagem por diversas provações. Porque uma vez aprovado, né, nós receberemos a coroa de glória, né, que é os nossos galardões. Então as provações, elas estão nos testando se a nossa obra que fazemos no corpo, ela é de ouro, de prata ou de bronze, que elas persistem diante da provação, diante do fogo, mas tem aquelas obras que é de madeira, feno ou palha, que elas são destruídas pelo fogo, elas são destruídas pela provação, né? Mas o espírito será salvo no último dia. Não abusemos da graça do Senhor, como Deus estava quase para abandonar, por exemplo, Israel no Egito. Quando Israel fez o bezerro de ouro, o Senhor se irou de tal forma que diz, não permanecerei com vocês. Moisés leva esse povo, né, mas eu não estarei com vocês. E aí Moisés intercede, porque ele vai dizer a Deus o seguinte, olha, se a tua presença não estar conosco, do que adiantou então sair do Egito? Né? Moisés entendia que a presença de Deus era importante, a proteção de Deus era importante, a ação poderosa de Deus era importante nas suas vidas. Era a graça de Deus acompanhando Israel no deserto e ele não queria perder essa graça. Da mesma forma, cada um de nós, não abusemos da graça do Senhor para que a gente não a perca. Paulo fala do risco de perder a graça do Senhor lá aos Gálatas, por exemplo, dizendo que vocês caíram muito rápido da graça do Senhor, quando ele estava abandonando, né, a graça de Deus para viver pela sua própria força, obedecendo às leis, né? Então nós temos que ter muito cuidado sobre essas questões. E aí eu quero encerrar com aplicações, né? A primeira delas é que Deus ele não tem prazer em punir, né? Então nós temos que primeiro entender isso, que Deus ele não tem prazer nenhum em punir. Claro que a gente não tem que esperar viver uma vida de qualquer jeito e achar que Deus não vai nos punir, mas o fato é que nós precisamos entender primeiro que ele não tem prazer em punir. Quando ele pune é porque a gente já esgotou toda a paciência de Deus, mas ele não tem prazer em punir. Ele diz isso em Ezequiel 33:11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se. Ele não tem prazer na morte e ele tem prazer, né, ele espera que as pessoas se convertam. E ele ordena, convertam-se. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Né? Então Deus está recomendando aqui de que o povo de Israel se converta do seu caminho errado, porque ele não tem prazer na morte da pessoa enquanto ela está vivendo em pecado. Deus ele quer que as pessoas se convertam. Tem uma história bem interessante de um rei que ele criou uma lei e quem desobedecesse aquela lei ia ser tirado os 2 olhos das pessoas. Então, de repente, houve uma denúncia de que uma pessoa tinha desobedecido à lei do rei, aí ele chamou e quando essa pessoa entra, era o próprio filho dele que tinha quebrado a lei, tinha transgredido aquela lei. Mas o rei amava o seu filho. E ele agora fica numa situação muito difícil. Eu tenho que cumprir a lei, eu dei uma ordem. Se eu falhar agora, o povo vai viver de qualquer jeito e eu vou perder o respeito, as pessoas não vão obedecer mais a lei nenhuma.
por conta de se eu não fizer, né, a justiça nessa hora. Mas o amor do rei para com o filho era tão grande que ele teve uma ideia. Quando a lei dizia arrancar os 2 olhos, não queria dizer que seriam os 2 olhos da própria pessoa. Então Deus, o rei ali no caso, ele arrancou um olho do filho e um olho dele, para que assim a lei fosse cumprida de ser arrancado os 2 olhos. O próprio rei se sacrificou por amor ao seu filho. Deus, ele sacrificou o seu próprio filho por amor a nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, não tenha os 2 olhos arrancados, mas encontre a vida eterna. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele entregou o seu filho para que nós possamos ser salvos, né? Deus, ele nos deu o substituto que era a pessoa de Jesus Cristo. Como Paulo fala tanto aos Romanos, capítulo 5 de Romanos é maravilhoso porque trata dessa realidade, de que aqueles que são justificados em Jesus Cristo encontraram paz com Deus. Paulo fala ainda no capítulo 5 de Romanos, versículo 8 e 9 o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, Paulo diz o seguinte: vos convertetes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e para guardares do céu o seu Filho, aquele a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Jesus é quem nos livrou da ira de Deus. Vivamos também uma vida digna da salvação e da vocação a qual nós somos chamados. Como Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 3, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a qual fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então nós devemos viver uma vida digna. Nós que fomos livrados da ira vindoura, sejamos dignos da vocação, do chamado. Sejamos dignos dessa graça que nos foi derramada. Sejamos dignos do Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário, nos livrando da ira vindoura. E eu quero encerrar com esse texto de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 19, que diz o seguinte: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, o Filho do Rei, o Filho de Deus, foi derramado para nos livrar da ira vindoura. Então vivam de tal forma que compense a morte de Jesus. E assim nós todos sejamos livres, como já somos, da ira de Deus. Deus os abençoe. Tenha uma ótima semana e até a próxima aula.